Ciência da anistia aprovada. E agora? Bolsonaro concorre? Vai ser solto? Essa anistia ampla, geral e restrita ou exclui o Bolsonaro? Pega a pipoca, que eu vou te contar tudo. Antes de mais nada, eu tenho que te falar o conceito dessa anistia que foi aprovada na Câmara. Depois eu vou falar sobre o desdobramento e, no final, as minhas apostas para o provável resultado. Tem muita gente falando que o projeto de anistia que foi colocado para votar ontem exclui o Bolsonaro. E não é bem assim. Primeira coisa que vocês precisam entender é que a palavra anistia significa esquecimento. Esquecimento das pessoas? Não. Esquecimento do fato em si. Esse projeto de anistia, que a urgência passou ontem, diz que dá anistia para todos os atos, manifestações que aconteceram no final das... Eu não posso falar a palavra, peraí. Do final do pleito de 2022 até hoje, até o dia que foi votada a anistia. Ou seja, todo mundo que esteve envolvido, que financiou, que incentivou, está anistiado. Um outro ponto que é importante que você entenda é que a anistia não atinge somente a galera da direita. Ela vai atingir também os ministros do Supremo Tribunal Federal que tomaram decisões absurdas, botaram gente inocente na cadeia e essa coisa toda. Ou seja, trata-se de um esquecimento geral. Bom, você que me acompanha já sabe alguns fatores aqui. Eu já disse que o Hugo Mota pautaria a anistia e o motivo. E resumindo, o motivo é que ele foi autorizado pelos ministros do STF, que também já estão interessados nessa anistia, porque eles veem como a única saída deles fugirem das sanções dos Estados Unidos, menos Alexandre de Moraes, obviamente. Se vocês viram o discurso do Barroso quase chorando no Supremo Tribunal Federal ontem, vocês já viram que o caminho é por aí mesmo. Também foi aprovada a tal da PEC da blindagem, ou a PEC anti-chantagem do Supremo Tribunal Federal contra os deputados. Essa PEC deve avançar e ser aprovada em definitivo antes mesmo da anistia. Por quê? Porque isso dá segurança tanto para o Hugo Mota quanto para outros parlamentares de centrão de aprovar a anistia e não sofrer retaliação de alguns outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que dentro desse lance todo de anistia nós temos aí 3 vertentes. E isso é bem importante que você entenda. A primeira é a anistia ampla, geral e irrestrita, né? Que é a da oposição, da direita, comandada pelo Zucco. Essa anistia atingiria todo mundo, inclusive Jair Messias Bolsonaro. E a questão é que para a anistia ser anistia e ter validade de fato constitucional, ela tem que atingir também Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todo mundo mesmo, todas as pessoas. Como eu disse, anistia é para esquecer o fato e não as pessoas. Só que nessa toada de avanço dessa pauta da anistia, o Lula já disse que vetará a anistia a Bolsonaro se o Congresso aprovar o projeto. Ou seja, basicamente o Lula só não quer que o Bolsonaro seja anistiado. Por motivos óbvios, né, gente? Porque a anistia abre caminho sim para o Bolsonaro concorrer em 2026. Mas isso eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Mas, Rony, o Lula pode vetar só o Bolsonaro? Na verdade, não. Constitucionalmente, não. A gente tá falando de Brasil, né, gente? O mesmo Brasil que a Dilma Manta sofreu impeachment e não ficou inelegível, como prevê a Constituição. Os caras, na época, conseguiram votar o impeachment dela e votar também para ela continuar elegível. Se bem que nunca mais ganhou uma eleição, né? Ou seja, no Brasil se cria essas extrapolias jurídicas que são contra a lei, muitas vezes para beneficiar politicamente um grupo ou entrar em acordo até mesmo para derrubar ela. Foi necessário na época entrar em acordo para ela não perder a elegibilidade, para conseguir os votos suficientes para mandar essa querida para casa. Então, basicamente, a esquerda já está entendendo que a anistia vai sair. E a minha aposta é que sim, a anistia vai sair. Mas eles vão trabalhar firme para que Bolsonaro não seja atingido por ela. Por quê? Para conseguir os votos suficientes para passar a anistia, além da estratégia da PEC da blindagem e tudo mais, teve umas outras questões que envolveram isso. E é essa notícia aqui que é muito importante para nós. Bolsonaro dá aval à anistia sem elegibilidade e mira novo TSE em 2026. Esse presidente aposta em dupla Nunes Marques e André Mendonça no tribunal para recuperar direitos eleitorais e se candidatar em 2026. Rony, então Bolsonaro não vai ser anistiado e ele aceitou isso? Não é isso. A primeira coisa que você precisa entender é que Bolsonaro está em prisão domiciliar. Não é por aquele processo de golpe de Estado do 8 de janeiro que ele tomou a condenação semana passada. Os vagabundos lá botaram ele em prisão domiciliar porque eles abriram um novo processo dizendo que ele e o Eduardo Bolsonaro estavam atentando contra a soberania nacional e que ele era um perigo para o Brasil. E por isso botaram ele em prisão domiciliar, proibiram de usar redes sociais, conversar com todo mundo. Bom, vocês já entenderam. No caso do 8 de janeiro, ele ainda não tem a condenação definitiva porque ainda tem recurso. Basicamente, aqueles 27 anos não começaram a ser cumpridos por esse processo. Então, com a aprovação de uma anistia, ela atingiria sim Bolsonaro e anularia todo o processo do 8 de janeiro, que é aquele que ele foi condenado a 27 anos. Mas isso não ia tirar a inelegibilidade do Bolsonaro, porque ele foi condenado pelo TSE por causa da reunião com embaixadores e do 7 de setembro. Acontece que eu já disse isso, mas vou repetir. Segundo o Pacto de São José da Costa Rica,
Ninguém no mundo, nos países democráticos que fazem parte desse pacto, isso inclui Brasil, Estados Unidos e União Europeia, ninguém pode ser impedido de concorrer se não tiver uma condenação criminal contra ele. Então a estratégia muito clara aqui é que ano que vem o Bolsonaro vai conseguir registrar a candidatura nos 48 do segundo tempo, diretamente no TSE, que vai ser comandado pela dupla Nunes Marques e André Mendonça, os dois ministros indicados por Bolsonaro para o TSE. E ele vai registrar essa candidatura com o recurso de que ele não tem condenação criminal contra ele. Afinal, ele foi anistiado dos crimes. Obviamente, a não ser que o STF invente uma outra condenação aí, tipo cartão de baleia. Não, é cartão de vacina e condenação de baleia. Bom, a estratégia do Bolsonaro tá posta, por assim dizer. E é por isso que existe um desespero pelo lado do Lula de que ele não receba anistia, para que ele continue com essa condenação criminal de golpe de Estado, que é tudo que eles têm contra ele. Afinal de contas, o cara não é corrupto, não roubou, não deixou roubar. E como vai avançar a anistia no meio desse cenário todo? A oposição vai até o fim para que a anistia seja ampla, geral e restrita. A esquerda vai começar a ceder, a ponto de ter uma anistia ampla, geral e restrita, mas vai dar todos os jeitos possíveis de tirar o Bolsonaro, para ele continuar com uma condenação nas costas dele. Mas e o centro, que é quem decide? O que vai fazer? Pois bem, tem alguns fatores importantes aqui. Eu já contei para vocês que o Hugo Mota só pautou anistia porque agora a PEC da blindagem está passando, eles se sentem confortáveis para não sofrer retaliação do STF, ao mesmo tempo que parte do STF meio que autorizou ele a fazer isso. Por que parte? Porque Flávio Dino, por exemplo, Alexandre de Moraes, por exemplo, não querem isso de jeito nenhum. Agora, Fux, André Mendonça, acho que o Fachin, não duvido que o Barroso e outros ali estão loucos para ser anistiados também. Porque até o momento a Magnitsky só caiu nas costas do Alexandre de Moraes. E os Estados Unidos já chamaram o Tagliaferro lá para fornecer as informações sobre Moraes que eles precisam para, implodir a coisa toda. E a anistia acaba sendo um caminho para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não querem mais se envolver nas extrapolias de Moraes, de resolver o problema com o Laranjão lá. A questão é que o Laranjão só vai aceitar se o Bolsonaro também estiver livre. Olha o problema que essa galera criou. Então a galera do Centrão, através de Hugo Mota, está trabalhando hoje para se livrar de Donald Trump, para que os ministros do Supremo não tenham o mesmo destino de Alexandre de Moraes, mas também para se manter no controle do jogo político. E aí uma dúvida que eu ainda tenho é quanto à interpretação, porque esse segundo processo criminal contra o Bolsonaro, que é o processo que está mantendo ele em prisão domiciliar, de ataque à soberania, é um desdobramento do 8 de janeiro ou não? É atingido pela anistia ou não? Então aqui eu já deixo uma dica para os nossos deputados de direita que esse fato também seja considerado como anistiado, porque senão eles vão arrumar uma outra condena aí para jogar nas costas do Bolsonaro. Então a questão é que Lula tenta sobreviver nesse momento e tirar o Bolsonaro de uma vez por todas do jogo. O Bolsonaro está usando todas as estratégias possíveis para que a justiça seja feita e ele possa estar no pleito do ano que vem. Mas o Centrão tem outro nome, e eu vou contar para vocês qual é esse nome. O nome que o Centrão quer, e provavelmente vai pressionar a direita e vai pressionar Bolsonaro para tentar entrar num acordo de deixar Bolsonaro livre, mas para ele não concorrer, para eles também poderem cortar a cabeça do Lula mais para frente, como eu já adiantei para vocês num vídeo anterior, que seja um nome que agrade a direita, o centro, que consiga dali a pouco conversar com o Supremo Tribunal Federal e trazer a tal pacificação para o país, se chama Tarcísio de Freitas. E Rony, isso é ruim? Cara, isso vai muito da interpretação de cada um. Eu gosto do Tarcísio, acho que ele é fiel ao Bolsonaro e ele só concorreria com o aval do Bolsonaro. E o Centrão sabe que Tarcísio só concorre se o Bolsonaro disser vai lá e concorre. E por isso eles estão usando essa carta como uma negociação para passar anistia, livrar Bolsonaro, mas que ele não concorra, que ele indique o Tarcísio. Inclusive em troca de apoio pro ano que vem. Eu sei que tem gente que talvez fique chateada com isso, tem gente que goste disso, mas eu tô falando aqui do jogo político. A minha opinião é Bolsonaro plano A, plano B e plano C, mas eu tô falando do jogo. O que tá rolando aqui? Como Alexandre de Moraes já meio que foi descartado, vocês viram que na última manifestação o Tarcísio foi lá e falou: Alexandre de Moraes tá sendo ditador, blá 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 blá. Coisa que ele não falava antes, mas agora fala. Vocês viram saindo notícias também da importância do Tarcísio na negociação para que a anistia avançasse. Ou seja, o Tarcísio é um nome que agrada a direita e o centro-direita, menos a esquerda. A esquerda não quer o Tarcísio, a esquerda quer Lula ou algum outro poste. Mas, Rony, então o Centrão ama o Tarcísio é do Centrão, o Tarcísio é do sistema. Não, gente, não exatamente. Mas o sistema precisava de um nome que tivesse o aval do Bolsonaro também e que tivesse o aval deles.
E isso também explica o apoio do PSD de Kassab, que está de olho no governo de São Paulo. Isso explica o apoio maciço do Centrão para a urgência da PL da anistia. E a partir de agora vai avançar conforme as negociações avançarem. Com o Bolsonaro, com o Tarcísio, que só concorre com o aval do Bolsonaro. E provavelmente eles vão oferecer apoio não só para que o Bolsonaro fique livre dessa coisa toda, mas com a condição de que ele não concorra, mas também, talvez, para os senadores da direita, alguma coisa nesse sentido. Essa é a estratégia do Centrão, que eu tô contando para vocês. E também tem as falas recentes do Valdemar da Costa Neto, dizendo que se Tarcísio quiser concorrer à presidência vai ter que vir pro PL, que é o Bolsonaro que vai indicar o substituto dele se for necessário, e coisas do tipo. Vocês estão acompanhando tudo isso. E Valdemar, Kassab, esses caras são cachorro grande, gente, no meio da política. Eles não dão ponto sem nó, não. E eles também têm a noção de que se não tiver o apoio do Bolsonaro, ninguém vai vencer ano que vem. E como o Centrão manda ainda no Brasil, queiram vocês ou não, eles estão usando tudo isso, todo esse lance de anistia, processo, para negociar e dali a pouco ficar bom para todo mundo, algo nessa linha aí. A questão é que enquanto tudo isso ocorre, Bolsonaro quer ser anistiado e aposta, né, como eu falei para vocês, na elegibilidade ano que vem através dos argumentos que eu já contei para vocês. Mas eu tenho certeza que o Centrão só vai aprovar essa anistia ampla, geral e restrita se tiver a certeza de que o Bolsonaro vai indicar o Tarcísio. Essa é a minha opinião. E não que o Tarcísio esteja pressionando isso, gente, pelo amor de Deus. Mas é a alternativa que o Centrão encontrou para resolver, de certa forma, o problema. Mas o STF vai aceitar a anistia? Vai aceitar sim. Até porque eles vão ser diretamente beneficiados por causa das cagadas que eles fizeram. Então nós basicamente temos 3 linhas, a do Centrão, a da esquerda e a da direita. Nós temos 3 estratégias postas aqui. E é muito difícil hoje eu dizer qual delas que vai se sobressair, porque tem muita peça que precisa ser mexida ainda nesse tabuleiro. Conforme as coisas vão avançando, as decisões vão sendo tomadas. Mas os 3 caminhos hoje são esses. E qual que é a minha aposta no meio de tudo isso? Isso eu não posso te contar. Mas em termos de percentagem, 30% de chance de Bolsonaro não ser anistiado, 30% de chance de Bolsonaro ser anistiado e conseguir concorrer em 2026, e 40% de chance da estratégia do Centrão funcionar e eles conseguirem aquilo que eles almejam, porque eu acredito que eles só vão aprovar se for do jeito que eles estão trabalhando. Volto a repetir, gente, isso aqui não é minha vontade. A minha vontade é Bolsonaro, tá? Eu sou Bolsonaro. Isso é uma análise política dos fatos concretos para que vocês entendam. Então, a minha vontade, a minha, é Bolsonaro. Eu quero que a estratégia do Bolsonaro funcione até o fim. Mas independente da estratégia que vai vingar, o cara que mais se ferra nessa história toda, com certeza é o Lula e a esquerda. Isso, com certeza. E eu quero deixar claro, isso graças a Eduardo Bolsonaro e Donald Trump. Não dá pra esquecer do Paulo Figueiredo, esse cara também foi pica. E se você fica me assistindo aí todo dia e ainda não me segue, tô torcendo pra que tu sonhe com a Jandira Fegali hoje. Chegando de mansinho no teu cangote, dizendo: fascista. Sério, me segue, você ajuda muito o meu trabalho quando você faz isso.